queridos companheiros, somos do Grupo Espírita Ivone Pereira, do Grupo de Estudo das Obras de Dona Ivone. Estamos reunidas para homenagear o aniversário do nosso GEIP, a nossa casa querida, seu aniversário de 15 anos. Através de uma singela homenagem, escolhemos uma mensagem de Dona Ivone no livro A Luz do Consolador da FEB, sobre mediunidade e doutrina, de um conteúdo grandioso que passaremos a ler. Agora, com a palavra, a nossa querida Ádila. Volta e meia chegam ao nosso conhecimento, através de cartas e confidências pessoais, que um ou outro adepto do espiritismo se chocou diante de uma mistificação mediúnica ou em presença de uma falha observada no trabalho de um que outro médium de grandes responsabilidades. Já tivemos ocasião de observar no número anterior desta revista que o médium é apenas um aparelho receptor de pensamentos e forças psíquicas alheias. Estas, porém, tanto poderão provir de espíritos esclarecidos como de ignorantes, sendo que até mesmo infiltrações mentais humanas poderão perturbá-lo no momento do fenômeno de transmissão, além de sua própria mente, que poderá desagradavelmente intervir se as condições vibratórias em geral não se encontrarem assaz dominadas e controladas pela entidade comunicante. Por outro lado, o médium nem sempre estará em condições mentais e físicas para exercer o mandato com brilhantismo. Um choque emocional, preocupações dominantes poderão alterar a boa sintonização com o agente exterior, redundando, por menor, em alterações da comunicação que se processa. Para que ele conserve as disposições excelentes no intercâmbio com o invisível, seja este de que natureza for, seriam necessários sacrifícios inauditos, vigilância constante, dedicação incansável ao labor mediúnico, amor e paciência ante o mandato. E convenhamos que nem sempre num planeta cercado de prejuízos como a Terra o é, sofrendo os entrechoques diários de uma sociedade que prima pelo materialismo impenitente, nem sempre o médium poderá conservar as suas vibrações imaculadas para a sublime tarefa. Por sua vez, nem sempre também o núcleo espírita a que ele pertença o auxiliará devidamente. É sabido que tais garantias só existem nos núcleos que mantêm feição de templo em suas sedes, onde o respeito e a gravidade se sobrepõem às demais conveniências. As decepções daqueles que chegaram a observar falhas na mediunidade, em geral, provém, portanto, do prejuízo de considerarem os médios instrumentos infalíveis sobre a ação dos espíritos, seres privilegiados, incapazes de produções menos excelentes. Provém ainda da falta de estudo da doutrina, pois as obras da codificação espírita, como as demais que realizam a estrutura doutrinária espírita, previnem contra todos os contratempos, explicam-nos e ensinam-nos a compreendê-los e contorná-los, a fim de corrigi-los, evitando males maiores. Jamais nos devemos esquecer, por isso mesmo, de que não só Allan Kardec, mas todas as entidades que ditaram a revelação espírita aconselharam o exame rigoroso, o estudo atento de tudo quanto é ditado e revelado pelo além. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades,
Lá previne o próprio Espírito de verdade, no 6º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O Espiritismo não se circunscreve à produção deste ou daquele médium, mas impõe-se pelo conjunto magistral de leis que o apontam como revelação superior do invisível, iluminada pela verdade. Descrer de sua veracidade e grandeza de princípios e possibilidades, somente porque este ou aquele médium mais responsável não conseguiu transmitir na íntegra o pensamento de um instrutor espiritual, ou porque uma entidade de nível moral inferior molestou com insinuações perturbadoras, empanando-lhe o brilho da produção mediúnica, é testemunhar falta de cultura doutrinária e escassez de espírito de observação. Mistificações, infiltrações do subconsciente, interferências animistas, etc., são igualmente fenômenos psíquicos dignos de serem estudados e não motivações para desmoronamento da crença individual ou o desrespeito ao médium. E quando, porventura, nos encontramos diante desses fatos, cumpre-nos compreendê-los sem, de forma alguma, considerar desacreditada uma doutrina que apresenta os mais apreciáveis foros de grande revelação celeste. E jamais vejamos em qualquer médium um ser extraordinário, alcondorado de angelitude, mas apenas uma alma em progresso, a quem Deus outorgou possibilidades de adiantamento moral e espiritual, servindo o próximo, alma de quem o próprio compromisso mediúnico exigirá inauditos esforços, mesmo sacrifícios, para o bom cumprimento do dever à frente da lei da criação. Feliz aniversário!